se edificava. Se edificava. Uma palavra muito interessante na língua grega. Essa palavra é feita de duas palavras. Oikos e domicílio. Então, literalmente, oikodomio. Oikodomio, a palavra grega. Mas em duas palavras. Oikos e domicílio. Oikos significa uma família. Significa uma casa. E domio significa construir. Nós pegamos a palavra domicílio. Ok? Então, literalmente, essa palavra se edificava, literalmente significa a igreja estava construindo um prédio, se construindo um lar, se construindo este templo de Deus. Então, por que, ao lado de se edificar, a igreja precisa deste lado? Por que a igreja tem que se edificar? É claro que para ter uma estrutura de crescimento em números, você tem que ter uma estrutura forte. Você não pode, por exemplo, eu não sei como foi o desenho deste templo, mas você não pode pegar qualquer prédio e começar a construir mais e mais e mais andares, né? Se não for antes preparado a fundação, que pode suportar tanto peso. Então, a mesma coisa é verdade numa igreja. Você pode dizer, vamos ganhar todo mundo no bairro, e vamos fazer uma campanha de evangelismo, e vamos ganhar essas pessoas, e você vai para a rua e faz evangelismo, e até pode ganhar algumas pessoas, mas se a igreja, com a estrutura da igreja interno, não está preparado, não está forte, realmente a igreja não pode suportar esse número, né, de pessoas, novas pessoas que se converteram. Então, por isso, nós vemos este equilíbrio na igreja. O equilíbrio entre crescimento interior e crescimento exterior. Por quê? Porque como crentes, nós estamos construindo o reino de Deus. Agora vou falar mais uma vez. Nós estamos construindo o reino de Deus. Em Mateus 16, 18, Jesus falou que ele ia estabelecer a sua igreja, o reino de Deus, aqui na terra. E ele se estabeleceu em cima da confissão de Pedro, né? Então ele diz, em cima dessa confissão de Pedro, eu vou estabelecer a minha igreja. E hoje, até agora, Jesus ainda está construindo a sua igreja em cima de qualquer testemunho de nós, de confissão de fé. Quando nós temos uma nova confissão de fé, nós temos uma nova pedra para integrar na casa de Deus. Então, nós estamos construindo, olha só comigo em 1 Coríntios 3, 9. 1 Coríntios 3, 9. Primeiramente, nós vemos o que? Porque somos cooperadores de Deus e dele sois lavoura e o que? Edifício. Né? Nós somos o edifício de Deus. E mais para frente, em versículo 16, ele disse, não sabeis que sois santuário de Deus, o que o Espírito habita em vós. Nós somos o santuário de Deus, para que o Espírito de Deus possa habitar em nós, nessa igreja. Amém? Então nós estamos nos construindo, nós estamos se edificando para que nós possamos apoiar, né, o crescimento, porque nós estamos construindo o edifício de Deus. Em 2 Coríntios, mais para frente, 2 Coríntios 6, 2 Coríntios capítulo 6,
versículo 16, nós lemos o seguinte. 2 Coríntios 6, 16. E que acordo contém o santuário de Deus como ídolos, pois somos santuário de Deus vivo. Como ele disse, habitarei neles e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não tocais em nenhuma coisa impura, e eu vos receberei. Então, mais uma vez, estamos lendo aqui que nós somos o que? O santuário de Deus. 1 Pedro também fala sobre como nós somos uma nação santa. Nós somos os sacerdotes de Deus e nós estamos atuando no santuário de Deus. E mais uma vez, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 21. Nós lemos, nele, falando sobre Jesus Cristo. Vamos ler versículo 20. Edificados, falando sobre a família de Deus. Né? Nós somos cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Versículo 19. Agora, versículo 20 de Efésios 2. Edificados sobre um fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Vocês estão convencidos agora? Nós somos o que? Nós somos o santuário de Deus. Nós estamos construindo o templo de Deus. Cada crente aqui nessa noite faz parte desse santuário onde o Espírito de Deus habita. Então, por isso é tão importante que nós construímos, como nós lemos em nosso versículo 31 de Atos, capítulo 9. Então, como é que nós construímos? Primeiramente, o que nós acabamos de ler. Quem é a pedra principal? Cristo Jesus. Então, primeiramente, nós não possamos construir em cima de qualquer outra coisa. Nenhuma fundação funciona ou vai cair. A única coisa que nós possamos construir está em cima de Jesus Cristo. Ele é a fundação da nossa fé. Sem Jesus nós não temos nada. Então, ele é a pedra principal. Mas também nós temos outras maneiras de se edificar. Nós lemos em Atos, capítulo 20, versículo 32. O Lucas, ele escreveu: eu os entrego a Deus e a palavra de sua graça que pode fazer o que? Edificar vocês. Isso, Atos 20, 32. Eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça que pode edificar vocês. Então, uma maneira que nós possamos nos edificar é através do que? A palavra de Deus. A palavra de Deus é nossa fonte, é nosso recurso de construção. O único recurso que nós precisamos para construir em cima da fundação de Jesus Cristo. Também, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1, nós lemos que é o amor que nos edifica. O amor que nos edifica. Então, outra maneira que nós crescemos interiormente, que nós crescemos por dentro, é através do amor de Deus. O amor que vai nos edificar, que vai nos dar aquele poder, os recursos que nós precisamos para construir essa igreja. E também, em 1 Tessalonicenses 5, versículo 11, está escrito: edificam-se uns
aos outros. Então, a outra maneira que nós possamos ficar edificados nessa igreja é que nós estamos nos edificando. Eu estou apoiando você, você está me apoiando, e nós estamos nos apoiando uns aos outros. Lá nos Estados Unidos, né, principalmente no estado de Califórnia, tem uma árvore enorme, é maior do que o tronco, né? O tronco é maior do que um carro. Até tem alguns que eles fizeram um corte e fizeram um túnel, né? Dentro do tronco da árvore. Essas árvores são tão grandes, enormes. Você nem pode imaginar o tamanho dessas árvores. Mas sabe uma coisa? As raízes dessas árvores são bem rasas. Não são profundas como você pode imaginar. Então nós pensamos, como pode acontecer isso? Como você pode ter uma árvore tão grande que não tem muitas raízes? Sabe como funciona? Todas essas sequoias, se chamam essas árvores grandes, todas essas sequoias são em grupos enormes. E cada árvore está apoiando a outra árvore. E só assim essas árvores podem existir em comunhão. E a mesma coisa é verdade sobre essa igreja, sobre qualquer outra igreja. Você, irmão, você está, quando nós pensamos em brasas, se você tirar uma brasa, fogo, o que vai acontecer? Aquela brasa vai se apagar. E a mesma coisa é verdade. Para crescer, para se edificar na igreja, você tem que realmente ter comunhão na igreja. Porque sem essa comunhão, você mesmo não vai crescer espiritualmente. E os outros crentes que não estão recebendo a sua comunhão, não vão crescer como eles devem, ou como eles poderiam, porque sentiram falta do irmão da igreja. Então, recapitulando, uma igreja equilibrada se edifica, experimente crescimento interno, crescimento espiritual dos membros. Por quê? Porque nós estamos construindo o reino de Deus, o edifício de Deus, o templo de Deus é a igreja. Agora, por exemplo, você pode construir um condomínio. Você pode construir um condomínio com a capacidade de 400 famílias, né? Um condomínio grande. Mas faz sentido para você construir este grande prédio, ou vários prédios, para receber 400 famílias, mas você não faz nada para chamar as pessoas para morar naquele edifício? Seria um grande desperdício, não seria? Né? Seria uma loucura para você fazer uma construção assim, tão grande, mas você nem tenta chamar as pessoas para morar, as famílias moraram naquele prédio. Então, por isso, é a mesma coisa, é verdade.